Clara passou anos se colocando em último lugar, até que um dia tropeçou. Não no chão, mas em si mesma. Foi aí que o tempo falou pela primeira vez. Agora pode ser o começo. Clara tinha 49 anos e parecia ter vivido umas 3 vidas em uma. Foi filha que cuidava da mãe doente. Depois virou esposa que segurava as pontas enquanto o marido reconstruía a própria carreira. Logo em seguida, mãe em tempo integral. Depois, cuidadora do pai que adoeceu. Depois, avó cedo demais. Não no papel, mas no tipo de presença que só alguém cansado consegue sustentar com tanta firmeza. Durante muito tempo, foi sendo o que o momento pedia. E no meio disso tudo, foi deixando partes de si por onde passava. Uma vontade aqui, um desejo ali, uma alegria que não cabia na rotina. Mas ninguém notava. Porque Clara era forte, porque dava conta, porque sorria nos almoços de domingo, porque lembrava das datas dos outros, fazia os bolos preferidos, buscava os exames, respondia às mensagens, sempre com um emoji gentil no final. Aos poucos, ela foi percebendo que não sabia mais exatamente o que gostava, nem o que sonhava. O tempo foi passando, como passa para todo mundo, mas em Clara, ele parecia deixar marcas mais densas. Não na pele, mas nos espaços internos. Aqueles que vão ficando ocos, mas que a gente finge que estão cheios porque a agenda segue lotada. Ela não reclamava. Mas às vezes pensava, será que é só isso? E agora já é tarde demais para mudar? Ela não queria uma revolução. Não queria largar tudo, nem sumir do mundo. Só queria lembrar quem era, antes de precisar ser tudo para todo mundo. Sentia isso especialmente nas noites em que todos dormiam. Quando o silêncio da casa se tornava alto demais. Quando sentava sozinha na varanda com uma xícara de chá e nenhum plano para o dia seguinte, além de repetir tudo de novo. Ela não se sentia infeliz. Mas também não se sentia inteira. Era como se estivesse sempre em cena, mas sem fala. Apenas cumprindo o roteiro. E por mais que amasse sua família, seus filhos, sua história, havia um tipo de luto escondido. O luto pelo que não foi. Clara já não dizia isso em voz alta. Tinha aprendido que a vida era mesmo assim. Cada um com seus fardos. Quem sou eu para reclamar? As coisas poderiam ser piores. Frases que ela mesma repetia. Não por covardia, mas por costume. Mas dentro dela, algo ainda pulsava. Era pequeno, abafado, quase imperceptível. Mas não havia morrido. E naquela semana específica, depois de um dia mais arrastado que o normal, ela sentiu que estava diferente. Não sabia explicar. Talvez fosse o cansaço acumulado. Ou o cheiro do livro que encontrou na prateleira antiga. Ou o vento de fim de tarde batendo no rosto enquanto ela recolhia a roupa no varal. Mas sentiu. Sentiu que algo dentro dela ainda respirava. E que talvez, só talvez, não fosse tarde. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Na quinta-feira, Clara decidiu sair mais cedo do mercado. Havia algo no ar. Um cansaço maior que o normal, como se o corpo estivesse querendo parar antes mesmo de terminar as tarefas. Estava na calçada com 2 sacolas em cada mão quando tropeçou. Nada sério. Um susto bobo. Um pequeno desequilíbrio causado por um desnível na calçada. Um detalhe que ela teria ignorado em qualquer outro dia. Mas não naquele. Naquele dia, o tropeço a fez parar. Literalmente. Ficou ali, no meio da rua, as mãos apertando os plásticos das sacolas, os olhos fixos no chão. Não caiu. Mas alguma coisa dentro dela pareceu se soltar. Olhou para frente e viu, do outro lado da rua, uma escola de dança. Pequena, meio escondida, com um letreiro simples escrito à mão. Corpo em movimento. Aulas para todas as idades. E foi ali que a memória veio. Ela tinha 15 anos. E dançava. Dançava como se o mundo fosse um palco improvisado, entre o quintal de casa e a sala empurrada para o canto. Tinha sonhos simples, aprender balé contemporâneo, se apresentar uma vez num teatro, nem que fosse pequeno. Mas aí a mãe adoeceu. Depois o vestibular. Depois o emprego fixo. Depois o namoro sério. Depois os filhos.
E o corpo, esse corpo que agora carregava sacolas, nunca mais dançou. Ela ficou parada ali por alguns minutos, observando. Uma senhora, talvez com mais idade que ela, fazia passos lentos atrás da janela. A música era baixa. A luz era morna. E então, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu vontade. Não de entrar, não ainda, mas de lembrar. Voltou para casa diferente. As sacolas pareciam mais leves. O silêncio da casa, menos áspero. Jantaram. Lavou a louça. Dobrou as roupas. E antes de dormir foi até o fundo do armário, onde guardava algumas caixas com lembranças que nem lembrava mais. Achou um envelope com fotos antigas. Clara de saia preta, sorrindo de lado, braços erguidos num gesto imperfeito de dança. Ao fundo, a cortina de plástico improvisada da escola municipal. Ela se viu ali e chorou. Chorou sem culpa, sem drama, só chorou por tudo o que ficou adormecido. Não por arrependimento, mas por saudade de si mesma. Na manhã seguinte, fez café. Abriu a janela antes dos outros acordarem. Respirou fundo e pensou: talvez não seja tarde. Talvez só precise ser devagar. No sábado, Clara acordou com um incômodo leve, mas constante. Não era físico. Era como uma insistência interna, um chamado sussurrado, como se o corpo e a alma tivessem entrado em acordo silencioso de que ela precisava, enfim, se mover. Tomou o café com mais calma. Não se apressou para arrumar a casa. E quando passou pelo espelho do corredor, parou. Olhou-se como não fazia há tempos. Não procurava rugas, nem erros. Só queria se ver. E ali estava ela. Quase 50, sim. Com marcas, com história. Mas ainda inteira. Mesmo que um pouco esquecida por si mesma. Vestiu uma roupa leve, prendeu o cabelo, pegou uma bolsa pequena, quase vazia, e saiu. Chegou à porta da escola de dança devagar, como quem não quer incomodar. A mesma senhora de dias atrás a recebeu com um sorriso morno. Posso só assistir hoje? Clara perguntou. A mulher assentiu. E ela entrou. Sentou-se num canto da sala. O chão era de madeira gasta. As paredes, nuas. O som, um piano leve, quase sem melodia. As outras mulheres ali dançavam como podiam. Nem todas tinham graça, mas todas tinham presença. E então aconteceu. Em um momento, uma das alunas tropeçou, riu de si mesma e continuou. Ninguém julgou. Ninguém corrigiu. A professora apenas disse: o corpo fala, mesmo quando falha. Clara sorriu com os olhos marejados. Ali, naquele tropeço alheio, ela viu o próprio recomeço. Porque ela não queria voltar a ser quem era. Queria ser quem ainda podia ser. Mesmo agora. Mesmo aos 49. Mesmo depois de tanta espera. Na semana seguinte, voltou. E pela primeira vez, dançou. Devagar, travada, tímida, mas dançou. E enquanto seus braços desenhavam no ar os gestos que ficaram esquecidos por mais de 3 décadas, sentiu algo que não sabia nomear. Não era euforia, nem superação. Era algo mais silencioso. Era pertencimento. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Sem estar salvando ninguém, sem manter nada de pé. Só sendo. Só sentindo. Só vivendo. Voltou para casa leve. E ao sentar-se na varanda, o sol de fim de tarde tocando o rosto, pensou: não era tarde demais. Nunca foi. Porque o tempo, ao contrário do que dizem, não cobra pressa. Ele só espera pacientemente que a gente pare de correr atrás da vida, para finalmente começar a vivê-la.